Bom dia, hoje é dia 25 de abril de 2020, Grupo Sermão do Monte, sediado na Arcas. Iniciaremos o nosso estudo agora, primeiramente com uma reflexão. O estranho cansaço. Quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo, nas aflições capazes de surgir, nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos que lhe observam a estrada, da angústia que lhe ensombra o coração, no desprezo de que se crê vítima, nas ingratidões que supõe haver sofrido, na deserção de algum ente amado, nos seus próprios desejos desatendidos. Não se admita em doença grave, nem julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo. Com semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si mesmo, na concha do eu, em que se isola. Quando isso estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional e para curar-se basta uma indicação. Busque esquecer-se, fuja de si mesmo, reflita nos problemas dos companheiros em dificuldades maiores do que as nossas e procurem trabalhar. Do livro Respostas da Vida pelo Espírito André Luiz, Chico Xavier. Agora nós vamos continuar, então começamos com o estranho cansaço, para a gente refletir. Agora vamos ler o Vinha de Luz, item 58, crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Quem nos diz isso é Jesus, em João 12, 27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, a zombaria, o escárnio na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda o arado. O minério será remetido ao forno. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz, que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para que os que sabem ter esperança. Para os que sabem ter esperança. É muito simples, né? E ainda assim difícil de entender muitas vezes. Porque aqui o próprio Jesus disse, Pai, salva-me desta hora, né? Porque ele já sabia que ele seria provado em todo aquele sofrimento, mas depois ainda assim ele disse, mas para isso eu vim a esta hora.
Então, todos que estamos encarnados aqui na Terra neste momento, estamos aqui porque nós temos que estar. E nós sabíamos, em grande parte, salvo aqueles que são as encarnações compulsórias, né? Ou seja, aqueles que nem queriam estar aqui, mas tiveram que vir para depurar o seu espírito, mas a maioria de nós sabia muito bem que viria e escolheu estar aqui nessa hora de transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Para isso, toda a verdade deve vir à tona, todas aquelas nossas sombras escondidas precisam vir à tona, né? Em cada um de nós, ninguém está livre. E nesse momento, como diz esse livro, várias crises virão, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, e nós temos que estar preparados para isso. Então, o que acontece? Tudo precisa continuar andando. O trabalho vai existir, a fraternidade precisa ser posta em prática, cada um tem que fazer o seu papel. Não há realmente nada que fique tão difícil assim se você realmente se concentra e se você se dedica à sua própria missão. Muitos de nós poderão estar experimentando, como nós já falamos várias vezes, uma doença. Pode estar até, no meio dessa pandemia, sofrendo algo real. Outros estão passando ilesos, outros estão em aflição mental, que é o que mais acontece em nós nesse momento, porque é uma enxurrada de informações, é uma questão de pensamentos internos, nós estamos todos em parte recolhidos dentro de nós mesmos e estamos tendo que nos enfrentar de frente. Então vamos aproveitar. Continuamos há mais de um mês nessa reflexão interior imposta pelo plano superior. Em primeiro lugar, não é o governante A ou B que está me impondo ficar nessa reflexão, independente de eu querer ou não, é um momento em que somos obrigados a fazer isso. Somos obrigados a nos voltar a nós mesmos, nos olhar de frente. E vamos aproveitar. Então aqui ele fala, o homem será conduzido à luta. Que luta? Não é luta de armas. É uma luta interna, com você mesmo. Como eu vou saber se estou indo para o caminho certo? Como a gente fala inúmeras vezes. Leis de Deus, leis da natureza, estas são soberanas a tudo. Temos que encontrar paz em nós. Se eu ainda não estou nesta paz, se eu ainda não vejo nos meus irmãos esta paz, esta é a luta que eu vou travar para me melhorar, né? E quando realmente eu tiver uma luta real, seja ela uma dificuldade de trabalho, uma dificuldade financeira, falta de algo, falta de saúde, falta de amigos, desamparo, tudo isso, ainda assim, tudo isso se trata de mim mesmo. Refletir, por que estou aqui nesse momento? Ou reconhecer, nossa Pai, muito obrigada, gratidão, porque tudo na minha vida está ótimo, em perfeita harmonia, mesmo nesse momento em que eu vejo um mundo em desassombro. Muitas vezes, se pararmos para pensar, a maior parte daquilo que nos aflige é puramente mental e é onda, apenas uma onda que a gente entra negativa. Porque se nós realmente tentarmos elevar nossa vibração, nós vamos sentir mais paz, mais tranquilidade e poderemos inclusive estar mais lúcidos para ajudar aqueles que de fato estarão precisando. Chamo vocês sempre e novamente a fazer um telefonema para aqueles que vocês conhecem. Ligue para a pessoa, pergunte se ela está bem, como ela está atravessando essa parte. Que pessoa? Não é só familiar, às vezes é aquela pessoa que me ajudou, a minha assistente em casa, a minha manicure, aquele moço que eu sei que entrega alguma coisa na minha casa e que eu conheço, o verdureiro, quitandeiro, né? Liga, pergunta ou ajuda de verdade. Isso vai fazer com que, se ainda o sistema monetário funciona e ele ainda é uma base para sustento alimentar de alguém, então tá bom, eu vou lá e dou. Não fique só entesourando. Claro que ser previdente, ter pensado em guardar algo é ruim? Não, se você fez isso com o fruto do seu trabalho, não é. Mas nessa hora mais difícil, nós precisamos fazer circular.
continuar circulando moeda, continuar circulando o fluxo da felicidade. E nós, todos que estamos juntos agora aqui estudando, somos discípulos de Jesus. Sabemos bem o que é que ele deixou para nós. Então vamos pôr em prática cada um. Se alguém vai e te cutuca ou te manda uma mensagem ou pensa que, oh meu Deus, o que está acontecendo com o mundo, qual é o seu papel? Devolver com uma mensagem mais tranquila, uma mensagem que possa fazer a pessoa refletir. Então vamos pensar juntos nisso. Para ilustrar melhor, inclusive, o momento que a gente vive, eu trouxe para vocês o Livro dos Espíritos, que é muito conhecido. Ouvindo essa semana uma palestra do Divaldo, ele disse: muitos espíritas existem, mas muitos preguiçosos que não estudam. Então, não vamos ser essa turma, vamos estudar. Vejam que no livro 4, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, no item Felicidade e Infelicidade Relativas, temos a questão 920. Eu vou ler para vocês a pergunta. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Resposta: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então vamos parar nesse ponto primeiro. Como está a sua vida hoje? Você sente felicidade? Se você já sente, ótimo. Você já está virando para o mundo da regeneração. Você já não está mais precisando passar por provas ou por expiações. Isso não significa que até o seu último dia de vida isso não aconteça, mas talvez para aquilo que você mais precisava melhorar, talvez você já tenha conseguido. E os Espíritos nos dizem que depende só dele amenizar os seus males, que foi como o André começou a falar, né? Sobre aquilo que a gente constrói em torno de nós. Então, agora, depende de nós amenizar estes males e aí sim buscar e ser feliz. Questão 921, a pergunta de Kardec. Concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Resposta: o mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. E há em letras menores: o homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em uma hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros, de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por esse desvio, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Então vamos ser bem objetivos. Se hoje você colhe frutos e olha para trás e vê que você foi um filho dedicado, uma pessoa que estudou, uma pessoa que realmente aproveitou as oportunidades da vida e chegou a estar em algo, ainda que material, de boa satisfação, talvez seja o caminho reto que você escolheu. Se você se sente rodeado de pessoas que se preocupam com você, se você tem conexões de pessoas que vibram numa vibração maior, talvez já tenha sido também fruto de suas escolhas adequadas para o caminho reto. No entanto, se você já desde o início se defrontou com dificuldades, às vezes que você não tem nem como explicar, talvez tenha tido ausência de pais, talvez tenha tido ausência de boas escolas, mas se ainda assim você decidiu, pelas poucas oportunidades que teve,
escolher o caminho da dedicação, do discernimento, seguramente pode não ser uma pessoa rica, nem ter grande abundância, mas pode estar feliz com o pouco que tem. E isso lhe demonstra que está no caminho reto. Porém, se você que está nos ouvindo só buscou as facilidades, o caminho fácil, a futilidade, né? Dar importância apenas a momentos de gozos, né? Aproveitar ao máximo o dinheiro que passa por sua mão para fazer excessos de todo tipo, sem nem olhar ao lado para aqueles que de fato precisam, sem de fato pensar em ter ajudado alguém, talvez agora você esteja se defrontando com algo mais difícil. E esteja realmente num desespero emocional interior sem saber para onde iremos. Achando que a economia do mundo está se dissolvendo, porque de fato, em seu ponto de vista, é só isso que você está enxergando. Então, fica aqui o momento de reflexão interno de cada um. Quem está no caminho reto não tem por que se afligir. Deve continuar sua marcha em luta consigo mesmo, em primeiro lugar, e se questionando todos os dias se está fazendo o melhor. Pergunta 922. Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Resposta: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nesse momento que nós atravessamos agora, o que mais importa é a fé no futuro. Não é se preocupar se o agente A ou B está querendo dominar A ou B, nada disso importa. Existem forças maiores, fora do nosso olhar, no plano espiritual, que estão em luta. Mas o plano superior está acima de tudo observando e permite apenas aquilo que é necessário para a evolução da humanidade. E se nós estamos nesse momento aqui, como já falamos no início, é porque pedimos. Eu vou parar por aqui e vamos só pensar nessa questão. Para a vida moral, o que importa é a consciência tranquila e a fé no futuro. No entanto, para aqueles que estão só focados na vida material, é a posse do necessário que importa. E aí pode estar sofrendo, porque fica comparando um com o outro. Ele tem mais que eu, porque você está preso a isso. Quando você começa a falar, não, o que eu tenho de valor interno mesmo? Porque a hora que eu me desligar dessa vida, seja por qualquer motivo e causa de doença que for, o que importa é que eu vou chegar no plano espiritual exatamente como eu sou, agora. Com todos os valores que construí. E quais são eles? Essa é a pergunta que fica para vocês. Que bagagem é essa que você está carregando? E o que você quer carregar? E para encerrar, como reflexão final, vamos trazer mais uma vez hoje o Evangelho de Chico Xavier. E a reflexão é sobre companheiros mais fiéis. Os companheiros mais fiéis são aqueles que aceitamos na condição em que vieram a nós. Jesus não exigiu que ninguém se modificasse. A mulher adúltera disse: vai e não peques mais. Não fez sermão, não censurou, não perguntou com quem ela havia caído. A Paulo de Tarso, em pleno deserto escaldante, pediu que não recalcitrasse contra os aguilhões. Era impossível resistir ao amor daquele homem. No Evangelho não existe um moralismo farisaico. A mensagem do Cristo é de elevação, de compreensão do erro, de incentivo a quem deseja ser melhor. Quem olhar para dentro de si não terá coragem de olhar alguém na condição de pecador. Precisamos destacar o valor dos companheiros. Não acredito que companheiro espírita algum possa estar na doutrina mal intencionado. O confronto com nós mesmos é difícil,
Às vezes, não temos coragem de nos enfrentar. Acusamos os outros para que a observação alheia não se demore sobre nós, detectando-nos o problema. Portanto, no nosso mundo menor, dentro do nosso ciclo, da nossa família, das pessoas com quem temos relações próximas, vamos amar mais. Vamos realmente, independente das opiniões diversas que temos nesse momento, vamos continuar no foco de continuar amando aquela pessoa, independente da opinião que ela tenha, e amar como ela é. Porque os pontos de vista são diferentes. Quando eu quero que o outro atenda 100% a tudo que eu desejo, que ele se encaixe perfeitamente no meu pensamento, eu já não terei pessoas fiéis a mim, porque eu estarei abrindo um ciclo de desconfiança, uma desconexão. Então aqui, Chico nos lembra bem, os companheiros mais fiéis são aqueles que nós aceitamos na condição em que vieram a nós. Se nós temos o amigo A ou B, o pai A ou B, a família A ou B, é porque nós precisamos ter esses agentes para o tempo todo estarmos refletindo se estamos no caminho reto, se estamos agindo corretamente. Né? E aqui fala, Jesus perdoou a mulher adúltera e não perguntou o que ela fez antes. Também falou para Paulo, não se preocupa com o que foi antes, segue em frente. Se você praticou o mal antes, mas agora você deseja estar no bem, vai, eu tenho certeza que você vai conseguir. Né? E eu não tenho que ter uma verdade absoluta imposta a ninguém. Eu posso apenas colocar reflexões e posso refletir também naquilo que o outro está colocando para mim, para verificar se existe algo aproveitável e bom. Sempre tem, sempre tem. E aqui, no final, coloca muito claramente, o confronto com nós mesmos é que é difícil. Né? Às vezes não temos coragem de nos enfrentar, é muito mais fácil acusar aos outros, e fazemos isso o tempo todo, né, do que nos demorarmos em nós, detectando em nós o problema. Então, o que vemos aí fora, seja na política, seja até nos nossos grupos sociais, é que todos nós tentamos evitar nós mesmos. E quando nos expomos e se refletirmos de verdade, veremos que nós temos que melhorar muito em cada um de nós. Todos nós. Estamos aqui no momento certo, na hora certa. Não estamos por acaso na Terra encarnados. E acredito que todos que estamos aqui juntos estudando temos um propósito maior. Então fica hoje o nosso estudo encerrado nesse momento. Agradecemos mais uma oportunidade de estar com vocês. Esperamos em breve estar novamente juntos fisicamente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.